A mensagem de hoje é Corações Divididos. Acompanhe comigo no quadro Marcos capítulo 14, versículo 43, que diz assim: E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Saíste com espada e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estavam convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Amém? Amado, desde a época do profeta Elias, o povo de Israel estava dividido entre o Senhor e Baal. Há um ditado popular que diz: coração dividido não tem dono. Repita comigo: coração dividido não tem dono. Mais uma vez: coração dividido não tem dono. Jesus, ele nos advertiu e advertiu os seus discípulos em Lucas 16:13, que diz assim: que nenhum servo pode servir a dois senhores, não podendo servir a Deus e a Mamon. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Amém? Ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, apenas um único Senhor. Eu posso trabalhar numa empresa, enquanto eu estou trabalhando naquela empresa, alguém me liga do concorrente e diz assim: faça tal coisa agora. Eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Porque o dono daquela empresa é o meu senhor dentro daquele trabalho, sim ou não? Não pode ter dois senhores. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. O meu coração tem que ter apenas um único trono, e este trono tem que ser de Deus, seja ele qual for o Deus que você reconhece, mas nós reconhecemos o Senhor. Amém? Não podemos possuir um coração dividido entre Deus e outras coisas. A Bíblia diz, amado, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ou você é dele ou você não é. Eu acredito que nenhuma mulher e nenhum homem gostaria de ter um casamento dividido, sim ou não? Olha, minha esposa é minha só 50%, só de segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e domingo é de outro. Quem quer uma vida assim? Quem aceitar uma vida dessa é porque realmente é prostituto, não é? Não quer ter uma família. Vamos ver então as consequências de um coração dividido. Primeiro, o coração dividido de Judas. Sabemos que Judas, amado, ele tinha uma motivação diferente da de Jesus, né? Enquanto o Senhor pensava no reino, enquanto o Senhor pensava em salvar vidas, pensava no espiritual, sabe, estabelecendo o coração das pessoas, Judas buscava apenas o reino terreno. Enquanto o Senhor Jesus estava preocupado em curar pessoas, Judas, ele era quem? Você sabe quem era Judas entre os 12? Ele era o tesoureiro. Era ele que recolhia todas as ofertas, porque essas ofertas eram trazidas ao Senhor, e era um costume judaico da época, para manter a obra do Senhor, as viagens, para manter tudo. Amém? E Judas era o tesoureiro, era o que ele gostava de fazer, ele gostava de dinheiro. E por muitas vezes ele retia aquilo que estava na oferta, e Jesus sabia disso. Mas o Senhor ainda tinha esperança de mudar e transformar a vida de Judas. Mas percebe, amado, que o texto diz que no começo de seu ministério, nós vemos Judas pregando o evangelho, sabe? Curando, libertando as pessoas e as vidas juntamente com os outros discípulos. Olha o que diz Mateus 10:5. Jesus os enviou. Ele ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrai em cidade de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, é chegado o reino dos céus. Jesus, ele envia quem? Os 12. E Judas não estava no meio dos 12?
O Senhor enviou. Por muitas vezes o Senhor nos envia para fazer determinadas coisas e nós começamos a fazer. E começamos a avançar. Em determinado momento alguma coisa quer roubar o nosso coração. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, de quem é o seu coração? Às vezes o nosso coração está no trabalho, o nosso coração está na faculdade, o nosso coração está no dinheiro, o nosso coração está no carro, o nosso coração está aqui ou ali. E o Senhor diz o seguinte: o dia que o seu coração estiver dividido, este coração não tem dono. Se ele não tem dono, então o diabo se aposta dele. Além disso, amado, Jesus o chamaria para uma obra tão importante se ele não visse em Judas as qualidades especiais. Em determinado momento, Judas se descuidou do seu coração e ele permitiu render-se pelas antigas raízes de cobiça e avareza que o cercavam. Deixa eu te falar uma coisa. Existem algumas raízes do passado que ainda está aí dentro de você. Só que hoje elas estão mortas porque a graça do Senhor os sufoca. A graça do Senhor não deixa ela crescer, nem prevalecer, nem criar corpo, nada disso. Mas são raízes que você aprendeu na tua infância, que você aprendeu na tua família, que você aprendeu na tua origem. E o Senhor, quando Ele entrou na tua vida, a primeira coisa que Ele fez foi jogar fora as ervas daninhas. Mas nós sabemos que a erva daninha, ela nasce de novo. Ela não precisa nem de adubo, é uma praga que nasce, sim ou não? E quando o nosso coração está dividido, essas ervas daninhas querem voltar. Porque quando o coração está dividido, é uma terra que não tem dono. E terra que não tem dono está abandonada. E se está abandonada, cria-se ervas daninhas. Raiz de amargura. Preste atenção que Judas, por um momento, não era fácil andar com Jesus. Jesus andava quilômetros todos os dias. Jesus estava no meio de enfermos, Jesus estava no meio de pessoas doentes, leprosa, Jesus estava no meio de prostituta, Jesus estava no meio de uma sociedade que ninguém amava, que ninguém gostava, mas Ele estava lá porque Ele queria levar a paz, Ele queria levar o amor, Ele queria levar a graça. Imagine você, Judas talvez ficava pensando: poxa, mas não dá nem mais para mim sair de sábado à noite, sabe, eu não consigo mais dar um rolê com a minha família aí no shopping, porque agora a minha vida, a obra da qual eu fui chamado, me prende. Quantas vezes nós colocamos isso no nosso coração e ficamos divididos entre Deus e as coisas que nos cercam? A palavra de Deus diz assim: é tempo de buscar o reino, porque as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Sabe, irmão, não adianta um pai de família dizer: olha, eu tenho que trabalhar todo dia, eu estou cansado de trabalhar todo dia. Só que se você não trabalhar todos os dias, você não consegue colocar alimento na tua casa. Isso faz parte da vida. Ainda bem que existe períodos de férias. E na época de férias, então você viaja e passeia. A Bíblia diz que Satanás encheu a alma de Judas e ele se perverteu. João 13:2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O diabo disse assim: olha, se você quer ganhar uma grana extra, se você precisar de um dinheiro extra, entregue o Messias, entregue para os sacerdotes. E aí então você vai ter uma quantidade de dinheiro. Talvez, meu irmão, em algum momento da nossa vida, nós seremos cercados pelas hostes do diabo, para tentar comprar a sua comunhão com Deus, a tua fidelidade. Judas negociou, e o seu coração ficou dividido entre as coisas de Deus e a cobiça pelas coisas terrenas. E aí então ele dá lugar a uma ação maligna na sua vida. E sabe o que acontece? O inimigo se aproveita da inclinação do mal, sabe? Naquela área de Judas que ainda não tinha sido tratada, e ali que ele entrou. Deixa eu te dizer uma coisa: tem áreas na sua vida que ainda não foi tratada. Deus está tratando devagar, porque tem coisas que Deus quer tratar e você não permite. Você diz: não, isso aqui deixa que eu faço. Não, eu nasci assim, eu sou assim, isso aqui ninguém mexe. É esta área que Deus quer tratar na tua vida, e é esta área que Satanás quer atacar. Quantas vezes, quando nós somos questionados, nós dizemos: não, eu sei o que eu estou fazendo. Preste atenção, meu irmão. Se você soubesse o que está fazendo, você não se ofendia tanto quando toca nesta área.
Tem pessoas que ainda estão na igreja, está fumando, está bebendo, está fazendo coisa errada. E quando alguém fala, diz, não, isso aqui é só por esporte, socialmente. Cuidado, porque esta área que Judas estava fazendo socialmente, Satanás entrou e o destruiu. O meu coração não pode ficar dividido. A Bíblia diz assim, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Amém? Se o meu coração estiver ligado em Deus, estiver ligado na minha família, o Senhor é o tesouro. Mas se o meu coração estiver ligado apenas a trabalho, você vai chegar em casa trazendo coisas do trabalho, vai acordar e ir para o trabalho, vai querer ficar até mais tarde no trabalho, seu coração está no trabalho. Seus filhos crescem e você não vê, a sua esposa envelhece e você não percebe. Um dia você só vai perceber quando o patrão cansar de você e disser assim, olha, não preciso mais do teu serviço. Aí você vai entender que o seu coração estava dividido com aquelas coisas que não procediam de Deus. Segundo, o coração dividido da multidão. Muitos daqueles que vieram prender Jesus com espada, com porretes, esses também estavam no pátio lá quando Jesus estava ministrando, sabe? Em outras ocasiões. Isso mostra também que eles estavam divididos com o coração acerca dele. Eu não posso ficar dividido, irmão, quando eu sei aquilo que eu quero. Quando alguém fala, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Você aprendeu isso aqui da palavra de Deus, mas eu acho que não tem nada a ver. Nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor tem para nos dizer. Não que as pessoas acham, pensam ou criticam. A multidão estava dividida por quê? Porque os sacerdotes tinham entregue Jesus. Sabe, eles ouviam todos os dias as maravilhas da sabedoria que Jesus falava. Lucas 4,36 diz assim, e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Imagina esses mesmos homens que disseram isso de Jesus, eram os mesmos que estavam lá, juntamente com os guardas, para dizer, prenda-o. Sabe, irmão? Sabe quem é o nosso melhor amigo? É Cristo. Ele sim é o teu amigo. Não fica se doendo por ninguém, que hoje é teu amigo, amanhã vira as costas para ti. Se doa por aquele que realmente te amou. Amém? Em pouco tempo aquela multidão deixou-se influenciar pelas autoridades religiosas da época. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, cristão, um obreiro de uma igreja. De repente veio um assunto sobre dar palmada na criança. E ele disse assim, eu sou totalmente contra, pastor, pais que batem nos filhos. Eu disse, depende da condição que você diz bater. Porque eu apanhava 2, 3 vezes por dia, nunca fiquei revoltado, nunca usei droga e nunca virei o que não presta. Louvado seja Deus pelas palmadas que eu levei do meu pai e da minha mãe que me fez gente. Ah, mas a lei, eu falei, a lei foi criada por homens e homens endemoniados. Porque a Bíblia diz assim, não afastai do seu filho a vara, ou seja, a correção. Eu não estou dizendo para espancar ninguém, mas eu não acredito que um pai deixou de amar uma criança porque ela fez uma arte, ele deu uma palmada. Você percebe que a lei, por muitas vezes, corrompe os bons costumes? A lei corrompe as coisas e o governo não está preocupado, irmão, com os bons costumes, está preocupado com o poder. Ele está preocupado com o que a maioria vão dizer e a maioria vota nele. É isso que ele está preocupado. É engraçado que a lei também diz que agora é proibido uma mãe dar mamar para uma criança e colocar o seio para fora. Mas não é proibido em plena escola de samba, todas estão com os seios para fora e o resto. Aonde está a proibição? Mas é muito natural, sabe? Você vê alguém e de repente teve uma polêmica um tempo atrás porque um pai deu um beijo na boca da filha. Lembra dessa história? E saiu na mídia e falou um monte. Mas pode 2 lésbicas chegar num culto, como aconteceu com a igreja do pastor Marcos Feliciano, e se beijarem, e isso não é afronta. E quando uma criança é abusada,
Só falta dizer que a criança é a culpada e o pedófilo é que é um doente e que daqui a pouco ele está solto. Essa é a lei do mundo. A lei dizia o seguinte, que Jesus tinha que ser crucificado, e a multidão que estava com ele estava dividido entre a lei do homem e a lei de Deus. Preste atenção, meu irmão. Vai ter gente que vai falar para você que você está muito fanático na igreja. Vai ter gente que vai falar para você, olha, não, você está indo muito na igreja. Eu acho um absurdo um pai que vê um jovem na igreja e fala, não, você está indo muitas vezes na igreja, você tem que parar um pouco para a tua vida. Que vida? Vida de droga, de prostituição? O que esse mundo tem? É melhor que um jovem esteja na igreja todo dia orando, jejuando, clamando aos pés do Senhor, pelo menos você sabe onde ele está, do que se ele está no mundo, você não sabe o que ele está fazendo, porque neste mundo não tem nada, absolutamente nada. Conheço o pai que proíbe o filho vir na igreja, mas não proíbe o filho ir para o funk, porque ele acha que lá ele está se divertindo. Paciência, né? Espero em Deus que o Senhor dê oportunidade. Aquele povo fez exatamente isso. Foi em volta da sociedade da época e aproveitou para discriminar a Cristo. E eles mataram o Messias. Na parábola do semeador, amado, nós encontramos as seguintes ilustrações. Acompanhe no quadro. Outras pessoas são como sementes semeadas junto às pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento e as perseguições, e logo abandona a sua fé. Quando as raízes da palavra não se aprofundam, ficamos à mercê das influências externas deste mundo. Precisamos de experiências espirituais com Deus. Elas nos ajudam a afirmar convicções que nortearão nossas decisões. Se o nosso coração estiver em Deus, iremos ter um relacionamento com o Senhor pautado em princípios. Preste atenção. O meu relacionamento tem que ser com Deus. Quando as pessoas começarem a dizer que você está orando demais, você está jejuando demais, você está indo para a igreja demais, saiba de uma coisa, você está incomodando o inferno. Amém? Você está incomodando o inferno. E o diabo ele não vai aparecer para te dizer, mas ele vai usar pessoas para falar com você que você está fazendo demais. Está muito. Um dia uma mãe me abraçou e falou, obrigado, pastor. O filho dela tinha acabado de vir um tempo do encontro. Quantas vezes eu acordei de madrugada, meu filho estava na internet vendo site pornográfico. Teve um dia que eu acordei e eu disse, não é possível que ele continua do mesmo jeito. E quando ela entra no quarto, o computador estava ligado e ele estava de joelho orando e chorando na presença do Senhor. Essa é a diferença. O que nós preferimos? Como está o nosso coração dividido com a multidão, com o que estão dizendo? Ou realmente nos alegrar que Deus está instituindo o teu reino na terra? Terceiro, o coração dividido dos discípulos. Então, amado, todos os discípulos, por incrível que pareça, abandonaram e fugiram, abandonaram Jesus. E essa declaração revela-nos o quanto eles também estavam divididos. Eles viram Jesus curando, eles viram Jesus limpando os leprosos, eles viram Jesus ressuscitando, mas no momento que Jesus foi pego, e eles sabiam que isso precisava acontecer, eles ficaram divididos com medo. Jesus ele fala para Pedro, hoje mesmo você vai me negar, Pedro. Ele disse, não vou fazer isso. E naquela noite ele negou o Senhor por 3 vezes. Quantas vezes o Senhor tem te abençoado? Quantas vezes o Senhor tem sido contigo? Quantas vezes Ele tem te dado livramento? Eu vou te dizer que vai chegar um dia lá na glória, que você vai ver quantos livramentos você teve, que você nem imagina. Mesmo no tempo que você nem crente era. Sabe por que o Senhor já te dava livramento? Porque Ele sabia que tu eras filho, e como filho Ele preservou a tua alma até o dia que você foi aos pés dEle. Sabe, meu irmão, nós iremos ver, e você vai ver, nossa, eu achei que aquilo lá, eu nem percebi. É claro que você não percebe. Está escrito no Salmo, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, aquele que te guarda não cochila, não dorme.
Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você adora, tem uma série de anjos. Salmo 34 diz o seguinte, que o Senhor acampa os teus anjos ao teu redor para te livrar de todo mal. Ah, mas aconteceu determinada coisa comigo que não foi legal. Deus está forjando o teu caráter, Deus está mudando a sua história. Algumas coisas ruins acontecem para que a gente possa acordar. Ah, mas o meu casamento está abalado. Preste atenção, Deus está chacoalhando a figueira e dizendo, vocês precisam ser um. Não adianta ser metade com metade. Metade é coração dividido. Precisa ser um só, ter o mesmo sonho, o mesmo propósito. Eu preciso ser igreja, amado, e não andar sozinho. Eu como pastor, eu não posso pensar sozinho. Eu tenho que pensar num todo. Eu tenho que pensar na igreja. Porque o dia que eu andar sozinho, meu coração está dividido com vocês. O teu problema precisa ser o meu precisa ser o seu, e os seus precisa ser o nosso. Aquela multidão estava dividida, os discípulos estavam com o coração dividido. Amém? E quando eles vieram, ou melhor, quando eles viram que não havia mais possibilidade de livramento, eles temeram. Imagine, chega Judas com os guardas e fala, aquele a quem eu beijar no rosto, este é o homem, pode prender. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe esse Jesus que a gente conhece, de cabelo comprido, loiro, olho azul, barbado, bonito, padrão de modelo da sociedade? Não era esse Jesus que estava lá, não. São Judas dizia assim, olha, no meio de todos, aquele mais bonito, o mais alto, cabelo cacheado, parece que fez chapinha, fez um tratamento, aquele olho azul, que não era normal no meio dos judeus, esse é Jesus. Não seria fácil identificar Jesus? Se alguém chegar aqui na igreja, um monte de gente baixinha, falar assim, ó, o mais alto lá da igreja é ele, pode ter 500, quando você vê o mais alto, destacado pelo olho, pelo cabelo, pela barba, pela beleza, é difícil achar? Mas Judas disse assim, aquele a quem eu beijar, ou seja, Jesus era uma pessoa simples no meio de todos. A palavra de Isaías diz assim, nele não havia beleza nem formosura. As pessoas andavam com Jesus não é porque ele era bonito, não, porque ele era o mais comum dentre os homens. Então imagine que aquele dia, quando você chegar lá na glória e falar, Jesus, eu gostaria de ver qual era a sua forma terrena, você vai ver essas imagens que a gente coloca aqui, porque é o que nós temos para hoje. Houve uma época, uma matéria no Fantástico, não sei se procede ou não, que fizeram mais ou menos uma escultura pelo computador do rosto de Jesus, que não tem nada a ver com esse que a gente conhece, esse rosto romano, né, que pintaram. Apesar que não vem ao caso, né, irmão, mas é só porque eu estou falando a respeito disso, porque Judas disse, aquele a quem eu beijar, este é o homem. Talvez você quer se aparecer, de certa forma você quer se sobressair, de certa forma você gosta de aplausos. Jesus não gostava nada disso. Tem gente que fala, eu não vou fazer não, porque ninguém reconhece, eu não vou fazer porque ninguém aplaude, eu não vou fazer porque ninguém comenta. Não faça nada para os outros comentar, porque o dia que você fizer para os outros comentar, e eles comentarem, a sua glória foi aqui na terra. Mas faça para que o seu nome seja exaltado e bendito lá no céu, dizendo, este é o Filho do meu Pai, o Filho bendito. Você está entendendo? Nós precisamos entender que a graça do Senhor é estar servindo ao Senhor e não de coração dividido. Amém, meu irmão? Acompanhe no quadro. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá uma vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá uma vida verdadeira. Então, sabe o que é ter uma vida verdadeira? Ter uma vida verdadeira é estar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que eu vou pensar em buscar algum lugar para me divertir, para me alegrar, sendo que a minha alegria está no Senhor? Eu não estou dizendo para você estar na igreja 24 horas, mas estou dizendo para você estar 24 horas na presença dEle. Amém? Eu posso estar no parque, eu posso estar lá no Hop Hari, mas eu não vou deixar de ser cristão, eu não vou deixar que o brilho do Senhor se apague em mim.
Eu posso estar dividido, me distraindo, na praia, na cachoeira, no mar, no campo, mas eu saber que o Senhor está comigo, porque a nossa alegria é o Senhor. E não ficar dividido, amado. Será que se houvesse uma perseguição da igreja, que não vai demorar muito tempo, isso vai acontecer? Será que você ficaria dividido entre vir na igreja e perder a vida? Eu tenho certeza que milhares de pessoas abandonariam Jesus hoje, como os discípulos abandonaram no passado. Não tinha um exército atrás deles, mas o povo estava indo pelo modismo, pelo que estava dizendo o imperador. Os cristãos verdadeiros, a Bíblia diz que eles morreram em praça pública, mas eles não negaram o Senhor. Nós podemos ficar divididos entre o reino de Deus em nossas próprias vidas, às vezes dividido entre pai, mãe, mulher, marido, filhos, bens, conforto. Saber valorizar todos é importante, mas colocar Deus acima de tudo é o nosso grande desafio. Judas estava dividido entre o reino de Deus e a cobiça das coisas materiais. Preste atenção. Se Deus te dar uma bênção e por alguma razão você perdê-la, saiba que fiel foi o que entregou e te deu. Se você não está mais com ela, isso é outra coisa. Pode ser um problema seu, pode ser que você perdeu, pode ser que Deus está te testando, pode ser que Deus está forjando o teu caráter. Importa que Ele fez. Deus te deu uma vida para que um dia você possa aprender a servi-lo, mas Ele vai respeitar o caminho que você quiser andar e seguir, porém não reclame. Judas, na hora da ceia, o Senhor disse assim: tem alguém que vai me trair. Todos ficaram afoitos, dizendo: mas quem será? E um ficou olhando para a cara do outro. Ele disse: aquele que pegar do pão e molhar no meu prato. E Judas estava fazendo isso, mas os outros estavam tão preocupados em descobrir quem era, que não olhou para Judas. Judas poderia naquele momento dizer assim: Senhor, me perdoe, eu te traí, eu te vendi por 30 moedas de prata. Deus estava pronto para perdoar Judas. O Senhor te dá uma vida inteira para você se derramar aos pés dele, pedir perdão e confessar o teu erro. Não dizer: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu penso assim, assim que eu vou ser. Então continue do jeito que você está, porque você não vai chegar a lugar algum. Judas foi até os sacerdotes, tentou entregar as moedas, mas o problema não é o dinheiro que ele tinha cobiçado. O problema foi a aliança errada que ele fez e o coração dividido. Meu irmão, se tem qualquer coisa que te tira da presença do Senhor, chuta porque é macumba. Rejeita porque não vem de Deus. Se você está vindo para a igreja e tem um amigo, um pai, uma mãe, ou alguém que fala assim: não, não vai hoje não, fica aqui comigo, está sendo usado pelo diabo. Pastor, verdade, estou falando nada do que a Bíblia não diz. Sabe por quê, irmão? Porque como é que eu vou tirar alguém da presença de Deus? Se fosse assim: não, você vai lá ficar 1 mês, tudo bem, mas nós estamos falando de 2 horas. Um dia uma mulher chegou a mim e disse assim: pastor, meu marido falou para mim escolher quando chegar em casa, ou eu ou Cristo. O que eu falo? Fale para ele que você quer Cristo. Manda ele embora. Se ele quiser ir, deixa ele ir. Eu quero ver se ele vai. Se Deus é na tua vida, ele não sai da porta para fora. Está com ela até hoje. E os 2 na igreja glorificando a Deus. Sabe quem falou na boca dele? Não foi ele, foi o diabo. Foi o diabo que usou, dizendo: você escolhe ou eu ou Cristo. Como é que eu posso escolher o Salvador e uma pessoa? Eu preciso escolher o Salvador, porque ninguém pode te salvar, ninguém pode te levar para o céu senão o Senhor. Quando eu conheci a minha esposa, em uma das nossas conversas, por conta dessas coisas que a gente tem visto ao longo dos anos, eu sei que ela nunca fez isso e nunca fará, porque ela ama o Senhor tanto quanto eu. Mas uma das nossas conversas é: nunca me questione em questão da igreja ou de Cristo. Porque a minha prioridade é o Senhor. E não é porque eu sou pastor não, ainda que eu não fosse. Eu sei de onde eu vim. Amém?
Ainda que todos te abandonem, seu pai te abandona, sua mãe te abandona, seus filhos te abandonam, seus amigos te abandonam, o mundo te abandona, o Senhor jamais te abandonará. Então não convém eu abandonar nada, sabe? E dizer, não, eu vou abandonar porque eu quero ficar. Deus depois entende. Amém, meu irmão? Muitas pessoas ficam entre as tradições religiosas, dogmas e Cristo, enquanto outros não se detêm à dúvida. Imagine você que você precisa identificar na sua mente quais são as áreas em que você fica dividido. Você de repente está namorando e o seu namorado, a sua namorada diz assim, não, se você me ama então me prova. Provar é o quê? É ir ter relação sexual? Isso não é prova. Isso é tentação. E tentação vem do... Está vendo por quem que ele está sendo usado? Ou ela? Isso não é bênção. Porque prova hoje, depois que provou, amanhã tem que provar. Quantas vezes tem que provar? Não é verdade? Aí lá na frente ele ou ela vai dizer, então, eu descobri, eu senti que você não é uma pessoa amada. E as provas que você deu? E a aliança de fidelidade que você fez? Tem gente que diz, não, pastor, eu tenho que vigiar. Vigia tanto que perde tudo que tem. Existe uma diferença entre o que Deus diz e o que o mundo afirma. Busque orientação espiritual com teu líder, com teu discipulador, pois eu tenho certeza que ele vai ter a direção de Deus para te ajudar corretamente os seus pontos de conflito. Mas não fique com o coração dividido. Coração dividido é terra que não tem dono. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.